Boa noite. Boa noite. Vamos chegando para nossa live de hoje. É uma pergunta que a gente fez, né? Ontem. Tem muita gente que diz que sim, tem muita gente que diz que não é justo. Mas enfim, aquele divorciado que ele tem, divorciados que têm guarda compartilhada dos seus filhos, é obrigado a pagar a pensão integral ou é 50% de cada? Muitos disseram que é 50% de cada. Outros disseram que é justo sim pagar um dos genitores, pagar integral, de maneira integral a pensão alimentícia. Se a guarda é compartilhada, a pensão não deveria ser também compartilhada com a ex-mulher? Eu estou falando no sentido de quando quem mora com a criança é a ex-mulher, tá bom? Muitas vezes é o pai que mora com a criança. Como será feito o cálculo dessa pensão alimentícia? São perguntas que eu estarei respondendo nessa live de hoje. E são perguntas também que muitos clientes vêm até o meu escritório, aquele ex-marido que está triste com a situação, afinal divorciou, ele sempre fala: doutora, eu quero pedir a guarda compartilhada para deixar de pagar pensão alimentícia. Isso mesmo, muita gente acha que pedindo a guarda compartilhada não precisa mais pagar pensão alimentícia. Não é isso o que consta juridicamente falando, tá bom? Estamos aqui para falar sobre direito e não sobre ideologias, tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu vou ler para vocês o que o artigo 227 da nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 1988, que já estava vigente há um ano, né, depois que eu nasci. A Fernanda aqui é de 1987 e a nossa Constituição, ela é um ano mais nova que eu. Ela é de 1988. Vou ler esse artigo aqui. O artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente a alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e também opressão. Então, podemos perceber que a nossa própria Constituição fala que são 3 os responsáveis por garantir essa dignidade humana das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? É o Estado quando fala é a União, é o nosso Brasil mesmo, né? A sociedade, sim, a sociedade. E também a família. Quando a gente fala sentido de família, é o pai e a mãe. Não existe esse negócio de que a mãe é obrigada, a mãe que... Por que a mãe não deu um jeito? Infelizmente, tem muitos homens que colocam filhos no mundo e acham que a obrigação é apenas da mãe. Não é. Não é, entendeu? Se você não quer criar filhos, não os faça. Existem vários métodos aí contraceptíveis, né? Que pode evitar colocar filhos no mundo. A nossa obrigação é realmente criar os nossos filhos, ok?
Vamos lá. É, esse artigo está devidamente regulamentado no nosso Estatuto, né, da Juventude e também no ECA. Lembra-se, às vezes, muitas vezes, o que acontece? Muita gente vem me perguntar, depois que a pessoa lá completa 18 anos, deixa de pagar de maneira imediata a pensão alimentícia? Lembra o que o 227 fala? É direito do jovem à profissionalização. Ou seja, a pensão alimentícia, ela só deixa de existir a partir do momento que o jovem já não precisa mais dela. Entendeu? Não é depois que completa 18 anos, não. Porque sabemos que depois de 18 anos, muitos não têm profissão ainda. Muitos ainda dependem dos pais, correto? Então, para você deixar de pagar pensão alimentícia, você vai ter que entrar com uma ação judicial. Isso mesmo. Entrar com uma ação de desoneração e comprovar que seu filho não precisa mais de pensão alimentícia para viver. Lembrando o seguinte, muita gente também confunde. Quando a pessoa deve pensão alimentícia? É só ter filhos para dever? Também não. Vou falar por que não é só ter filhos para dever. A pessoa, ela só deve pensão alimentícia a partir do momento que há um título judicial para ela existir. Ou seja, a mulher tem que requerer alimentos ao filho ou o pai tem que oferecer. Pode haver um acordo entre os genitores, que até o mais recomendado é esse acordo entre pai e entre mãe para estabelecer uma pensão alimentícia digna para o filho. Mas também pode haver aqueles casos que, infelizmente, é o que prevalece, né? Em que a mãe vai lá e bate na porta do judiciário e requer a pensão alimentícia. Fernanda, teve um acordo verbal mas já faz 3 anos. Eu posso requerer judicialmente a pensão alimentícia? Não. Ele não deve nada. Acordo verbal não tem valor jurídico. Não serve como prova, não serve para nada. Ou você tem que fazer um acordo judicial, ou você tem que entrar na justiça e pedir alimentos. Você pode entrar pela defensoria, você pode entrar por meio de advogado dativo ou advogado particular, no caso de quando você consegue pagar advogado. Vamos lá. A guarda compartilhada, ela só passou a existir no nosso Código Civil em 2008. Lembrando que o nosso Código Civil ele é de 2002. Então, demorou uns 6 anos para ela começar a existir mesmo no nosso Código Civil. Ela está nos artigos 1583 e também no artigo 1584. Porém, eu não vou ler os artigos aqui, tá bom? Quem quiser ler, pode estar lendo em casa. Eu vou estar fazendo apenas uma exposição do que é a guarda compartilhada. Tudo bem? Vamos lá. Olha, existe uma confusão entre a famosinha guarda alternada e a guarda compartilhada. Primeiro eu vou fazer essa diferenciação. Na guarda alternada é aquela que 15 dias a mãe fica morando com a criança. E outros 15 dias o pai que mora com a criança. Essa é a guarda alternada. Essa guarda, ela não é indicada, ela não está em lei, não é aquela guarda
que o juiz, que consta, né, no nosso Código Civil, que eu acabei de falar, a guarda alternada não consta, ela é um jeito abrasileirado, entendeu? Os brasileiros realmente inventaram essa guarda e ela, a partir desse momento, ela passou a existir. E ela é bem discutida pela doutrina por conta disso. Mas ela não é legal. Já a guarda compartilhada, não. Ela está ali. Ela passou a existir desde 2008. Fazendo essa diferenciação, eu vou falar um pouquinho do que é realmente a guarda compartilhada. Fernanda, você falou para mim que não é 15 dias em cada casa, né? Você acabou de me falar isso. Mas o que é ela, então? Gente, a guarda compartilhada, ela é aquela em que a criança possui uma única residência. Sim, não há uma confusão de residência. A criança tem residência fixa. Ela mora com um dos genitores. Ela pode morar com o pai ou com a mãe. Aqui no nosso Brasil, o que prevalece é a criança morar com a mãe. Mas sim, ela pode morar com o pai. Tudo bem? O que é dividido, então, Fernanda? Se não é o local que o pai e a mãe moram. O que é dividido na guarda compartilhada? É as decisões. Isso mesmo. Tanto o pai quanto a mãe vai poder decidir em que lugar essa criança irá morar, né? Irá morar não, irá estudar, irá fazer um curso técnico, se ela vai poder fazer uma viagem ou não. Enfim, serão as decisões, porque a gente também tem um outro tipo de guarda, a guarda unilateral. Essa guarda, infelizmente, é a que eu mais vejo aqui, entendeu? É em que a mãe pega a guarda totalmente, a responsabilidade total para si, é o que eu mais vejo, tá? Existem exceções? Existe, tá bom? Existem exceções? Sim. Existem casos em que o pai tem a guarda no lateral, mas isso não é o que prevalece, tá? Eu tô falando a realidade aqui. E a pensão, Fernanda? Como fica, então? Primeiramente, eu quero dizer que, lembra que eu estava falando para vocês que eu falei de divorciados? Falei de divorciados, né? Muitas vezes, o que acontece aqui? Já chegou uma mãe preocupada aqui. Tivemos até uma decisão recente em que o pai falou o seguinte: eles tinham boas condições de vida, entendeu? O pai era empresário, e aí só que o pai queria dar um valor insignificante de pensão alimentícia para as crianças. Queria dar R$300 de pensão alimentícia, sendo que a realidade, quando eles moravam junto, a realidade das crianças era outra, entendeu? Então, uma das funções da pensão alimentícia é que a criança ela não seja prejudicada na separação. Ou seja, a pensão alimentícia tem que ser condizente com os ganhos financeiros tanto do pai quanto da mãe. Quando é a mãe que vai pagar a pensão alimentícia, tá? O filho, ele não pode pagar pelo divórcio, entendeu? Um princípio que pondera tudo aí é o princípio do melhor interesse da criança. Fernanda, nesse caso aí, o pai queria pagar só R$300. E a gente conseguiu, mostrando que o pai tinha uma vida boa, né? E ele tinha condições de continuar dando essa vida digna para o filho. A gente conseguiu uma pensão. Eu pedi 3 mil. O juízo considerou 2.700. Eu não lembro quantos a porcentagem do salário mínimo. Só que a gente demonstrou que esse pai realmente ele tinha condições, tá? Fernanda, você falou aí, mas
Eu posso pagar de outro modo a pensão alimentícia sem ser em dinheiro? Meu filho, ele estudava em vários cursos, fazia vários cursinhos de inglês. Eu posso fazer um acordo para que eu pague algum valor equivalente aos cursos, ao plano de saúde que ele fazia? Sim, entendeu? Eu acho que é até mais o recomendado vocês, pares, depois do divórcio, para o melhor interesse da criança mesmo, fazer um acordo em relação à pensão, nesses termos aí. A criança continuar, né, fazendo cursos, ela continuar tendo seu plano de saúde vigente, enfim, continuar tendo a mesma qualidade de vida que ela tinha quando ambos moravam juntos. Vamos ver o que mais que eu tenho que falar. A pensão alimentícia, ela tem de dois binônimos, né? A necessidade de quem recebe os alimentos e também, né, a proporcionalidade de quem paga, né? Então, é assim que é feito o cálculo, tá? Da pensão alimentícia pelo juiz. Fernanda, sempre será 30% do salário do pai ou da mãe? Ou 30% do salário mínimo? Não, nem sempre, tá? O que ocorre é o seguinte, na maioria da jurisprudência entende nesse sentido sim, tá bom? Até os próprios advogados, os próprios defensores públicos acabam pedindo isso para o juiz, mas pode ser que não seja essa porcentagem. Vai sempre analisar a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, no caso, o filho, tá? Quando eu falo necessidade, é do filho, não tem relação com a mãe. Deixa eu ver o que mais. E é sempre paga por aquele genitor que não mora com a criança, tá bom? Independente de ser a mãe ou de ser o pai. Porque existe sim as exceções em que é o pai que mora com a criança. Tudo bem? E era isso. O tema da nossa palestra de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro. Tudo bem? Eu vou finalizar aqui, só que eu vou abrir novamente. Eu vou até explicar por que eu vou finalizar. Porque esse vídeo será gravado, né? E eu vou inserir ele no meu canal do YouTube. Porém, eu vou abrir para perguntas em uma outra live. Beleza? E agora mesmo, outra live. Finaliza aqui e já abro para vocês perguntar. Beleza? Até mais. Obrigada.